Irmãos, graça e paz, boa noite. Uma alegria estar com os irmãos novamente. Nós estamos numa série de mensagens natalinas, né? E o menino nos nasceu. E hoje nós vamos refletir a partir de um texto que fala muito comigo, é um dos meus textos favoritos na Bíblia. E ali a gente tem um registro, a partir de Lucas, do encontro de Maria, José e Jesus com Simeão e Ana. E é sobre esse trecho que nós vamos meditar nessa noite. Então, está lá em Lucas 2, nós vamos ler os primeiros versículos aqui, a partir do 21. Diz assim: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós colocamos este culto nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor, que seja o teu Santo Espírito a agir aqui em cada vida e que a tua palavra, Senhor, seja verdadeiramente pregada. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nesse trecho inicial a gente já tem algumas importantes lições. A primeira lição é que, assim como a gente vê lá à luz de Lucas 1,13 e Lucas 1,59 a 63, Jesus recebeu esse nome por meio de um anjo. Aquela determinação de nome veio do Senhor, porque João Batista foi assim também, dado esse nome por meio de um anjo. Então, aqui a gente já observa a ação do Senhor e essa conexão, porque João Batista e Jesus eram primos. E aqui a gente observa quem apareceu, foi Gabriel. Gabriel aparece ali em Lucas 1,31. Então, este anúncio faz parte de um propósito divino. A gente observa o propósito de Deus Pai enviar Jesus, o seu Filho encarnado, e o mais lindo de tudo é que o Filho encarnado é enviado por meio de uma família simples, uma família muito simples, mas uma família do povo que ele mesmo tomou para si, que ele mesmo resgatou, transformou a história. E por meio desse povo, ele cumpriu todo o propósito da redenção, concretizado em Cristo Jesus. Em Levítico 12, de 2 a 3, a gente tem o registro de que uma mulher, ao dar à luz, ela ficaria cerimonialmente impura por 7 dias, o mesmo período do tempo ali em que ela estivesse no período menstrual. No 8º dia, deveria acontecer a apresentação dessa criança ao Senhor por meio da circuncisão. E aqui é esse o contexto histórico que a gente está observando no registro de Lucas. Então, por isso a necessidade da purificação, uma vez que a mãe era considerada impura. Então, além disso, depois desse período de 7 dias, e no 8º apresentação, essa mulher ficaria mais 33 dias longe das coisas sagradas. Se fosse uma mulher, se fosse uma menina que viesse e não um menino, o tempo era dobrado. É isso que traz lá Levítico 12, de 4 a 5. E as Escrituras dizem que o primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. José e Maria fizeram o que as Escrituras pediam. Cumpriram à risca o que era determinado. E essa determinação está lá em Êxodo 13, 12. E 13:2 também. Então, a primogenitura, quando a gente observa no Antigo Testamento, a gente vê o quanto a primogenitura é um assunto caro, é um assunto importante, é um assunto muito destacado. No Novo Testamento, a gente também vê isso, principalmente com a parábola lá do filho pródigo. Então, a preeminência na família, a responsabilidade de cuidar dela e o direito à melhor parte da herança, essas coisas recaem sobre o filho mais velho, sobre o primogênito. E é por isso que
quando a gente observa a questão da primogenitura, a gente precisa entender todo o significado por trás. Há um simbolismo muito especial, muito especial. E o simbolismo mais especial disso é que a dedicação dos primogênitos é uma lembrança da grande libertação que Deus fez do povo lá da terra do Egito. Quando a morte passou e levou todos os primogênitos da terra do Egito, mas preservou aqueles de Israel. Porque o sangue foi esparramado nos batentes das portas, e os primogênitos de Israel foram preservados. Então, dessa forma, o primogênito Jesus foi por seus pais levados até o templo para ser apresentado. Em tudo, Cristo, desde um bebezinho, cumpriu o propósito do Senhor em relação à sua passagem terrena. É muito interessante isso. Desde pequeno, desde um bebê, todo o propósito divino fez com que Jesus fosse o modelo perfeito. Lucas 2:24. Assim ofereceram um sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 olinhas ou 2 pombinhos. Ainda era necessário apresentar uma oferta à luz de Levítico 12:6-8. Irmãos, aqui a gente observa um contexto muito interessante. Quando houvesse essa apresentação, era preciso apresentar uma oferta. Se a pessoa tivesse condições, ela deveria levar um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou uma rolinha para a oferta do pecado. Só que, se essa pessoa não tivesse recursos, essa pessoa poderia levar as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para pecado. O sacerdote faria o sacrifício para expiação e a mulher ficaria cerimonialmente pura novamente. Só que a oferta apresentada por José e Maria foram as 2 rolinhas. A gente observa aqui a condição social da família de Jesus, porque foi uma oferta simples, de gente sem recurso, porque eles eram pobres. Isso é extremamente marcante, porque o rei, o nosso rei, aquele que marca a redenção, ele não cresceu em palácios, ele não vestiu o melhor das peças em linhos, ele não viveu na aristocracia. A humildade de Jesus é observada ao longo de todo o seu ministério terreno e ele deve nos inspirar. Esse modelo de humildade deve nos levar a uma vida de desprendimento de tudo o que as pessoas querem ter. É por isso que uma vida com Cristo ela deve ir na contramão do que a sociedade por aí prega. A gente observa e muitas vezes a gente fica horrorizado com as atrocidades que o mundo dito evangélico traz por aí, de campanhas de arrecadação milionárias, de sei lá o quê, sei lá mais o quê. E as pessoas têm a péssima visão de que os evangélicos, e aqui falando dos evangélicos brasileiros, vivem apenas pelo dinheiro, que nós somos movimentados pela roda da fortuna, quando, na verdade, nós somos chamados a uma vida de simplicidade, porque o nosso modelo perfeito viveu simplesmente assim. Ele foi um modelo de simplicidade. E é muito importante a gente lembrar que Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus não tem nenhuma obrigação com você e comigo. Absolutamente nenhuma. Deus entrou com a providência e nos deu a salvação pela sua infinita graça, bondade e misericórdia. O próprio filho dele nasceu em uma manjedoura por falta de um lugar em uma hospedaria. Um simbolismo e tanto de simplicidade. E é por isso que a nossa jornada com Deus não deve ser usada como uma forma de barganha. Porque tem muita gente que está há muito tempo na igreja e acha que o tempo que conta lá as folhinhas do calendário servem de alguma forma para poder pedir algo a mais para Deus. Só que com Deus essa relação não funciona assim. A gente não tem moeda de troca com Deus.
a gente só pode viver uma vida aos pés da cruz. E esse estar aos pés da cruz é uma posição de humilhação. Nós precisamos nos humilhar constantemente aos pés da cruz e viver uma vida que não envergonhe o Evangelho. Guardadas as devidas proporções, irmãos, claro que tem a questão dos contextos distintos, nós temos vidas melhores e mais confortáveis do que Jesus. Com toda certeza nós temos. Com certeza aqui, ninguém nasceu em um estábulo. Ninguém precisou passar por toda a dificuldade que Jesus, Maria e José passaram nos primeiros anos, fugindo de perseguição. Então, se o nosso modelo de humildade perfeita nos inspira a ser humildes, é por esse caminho que a gente deve seguir. É por isso que a gente não pode compreender como sadio ou como normal uma relação com Deus baseada em troca, ou baseado em manter a ida à igreja a partir das bênçãos alcançadas. A gente precisa ter consciência e valorizar o que a gente tem e não almejar aquilo que não nos cabe. Tem muita gente desejando coisas além, coisas que não competem a nós. As nossas vontades não podem nos controlar. A gente precisa aprender sobre isso cada vez mais. É o que Paulo fala lá em Gálatas 5, quando fala da questão do domínio próprio. Cabe também nesse contexto, quando ele fala sobre essa característica do fruto do Espírito. É uma reflexão necessária, principalmente nessa época do ano, quando nós somos tomados por aquelas propagandas de produtos fantásticos que nós almejamos, que nós sonhamos durante o ano inteiro, que está em promoção e a gente quer dar de presente para alguém. Ou, como é a onda agora, né? Mimar. Muita gente quer se mimar aí com um super presente, mas a gente precisa pensar. A gente precisa realmente disso. A gente precisa entender qual é o real sentido desse momento. Não é simplesmente uma comemoração para a troca de presentes. Tem gente que acha que o Natal e o Ano Novo são só aquelas semanas longe do trabalho, com dias livres para poder fazer o churrasco com a família. Não. É um momento que nos deve levar a uma reflexão muito profunda pelo sentido do Natal. E a gente sempre fala isso aqui nessas programações natalinas. A partir do versículo 25, Lucas 2. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. E nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Irmãos, Simeão é um daqueles personagens pequenos na Bíblia, mas que nos trazem grandes lições. E existem vários Simeões na Bíblia, mas esse daqui é, sem dúvida, o mais importante deles. Quem foi? Bom, a Bíblia diz que ele era justo e devoto. Algumas traduções bíblicas vão trazer a palavra piedoso. E o sentido é o mesmo. Simeão era alguém que cria em Deus. Era alguém que temia o Senhor. Era alguém com vida com Deus. E à luz das Escrituras, Simeão sabia que Deus tinha um propósito para aquele povo. Porque Simeão ansiava pelo dia em que Deus operaria real restauração sobre aquele povo. E o interessante aqui do texto
o registro de que foi o Espírito Santo de Deus que havia dito que ele não morreria sem ver o Cristo enviado por Deus. Com Simeão, meus irmãos, nós aprendemos a desejar profundamente a redenção para a nossa geração, porque ele sabia que só Cristo, só Deus poderia trazer a resposta capaz de transformar e salvar vidas. E é por isso que o coração dele desejava, é por isso que o coração dele ansiava por essa resposta, pela ação de Deus naquela geração ainda. Porque Simeão certamente lia as Escrituras e via o quanto o Messias era prometido. E ele via o quanto o povo sofria sobre aquelas condições do Império Romano. E o cumprimento do Antigo Testamento, ele via, ele tinha nos braços, ele tinha nas mãos dele o cumprimento dessa profecia. E nós temos nos alegrado, a gente precisa fazer essa reflexão nessa noite, porque Simeão, ele vivenciou aquela experiência. Mas hoje nós temos o registro, tudo completo aqui, a revelação completa a partir das Escrituras. A gente já sabe que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A gente já sabe que é em Cristo que nós somos salvos, que em Cristo nós somos resgatados da nossa condenação, dos nossos pecados. Mas a gente se alegra com isso? A gente se alegra? A gente fica num estado morno, a gente fica naquele meio termo de vida, né? E a real notícia, a melhor notícia de todos os tempos é que Cristo foi enviado, porque o menino nos nasceu. O menino nos nasceu. E a plenitude de Deus pode ser vista em um menino. E esse menino veio para nos redimir. E o texto bíblico vai dizer que o Espírito Santo, que o revelou sobre a vinda do Messias, foi quem levou Simeão até o templo. E o Simeão pegou essa criança nos braços, levou e acabou louvando a Deus pela vida do menino Jesus. E a gente precisa imaginar que grande alegria Simeão sentiu naquele momento. Que grande alegria. Aquele por meio de quem todos os eleitos de Deus seriam salvos, estava nas mãos de Simeão. E a redenção tem nome. E a gente precisa falar, a redenção é Jesus. E essa geração precisa ouvir, a redenção é Jesus. O Jesus que foi predito, enviado pelo Pai, e chegou aqui como um bebê. Então, para Simeão vivenciar aquele momento, valeu toda uma vida. E é por isso que ele diz, e é uma das declarações mais lindas da Bíblia: Senhor, agora o Senhor já pode me levar, porque eu já vi a tua salvação. Eu vi o cumprimento da profecia. E eu vi o cumprimento dessa profecia porque ela vai alcançar todos os povos. Todos os povos. Gente, Simeão não manteve, não esteve com a visão limitada simplesmente a Israel. Vai ser a redenção de todos os povos. Aqui a gente já tem a indicação de que a plenitude da graça de Deus se revelou a nós por meio de Cristo. Não só dos judeus, não apenas os judeus alcançados, os gentios também. Nós somos esse povo alcançado por Cristo. O ministério terreno de Cristo. É por isso que a gente precisa louvar a Deus e agradecer, porque o cumprimento dessa profecia alcançou todos os povos. A redenção nasceu de um povo, mas ela não é só para um povo. Todos aqueles que creram que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, como traz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 2,9, esses são salvos. Porque
do Cristo encarnado, e no Cristo encarnado habitou toda a divindade. Nós que aqui estamos, nós sabemos dessa mensagem que atravessou gerações e muitos momentos históricos. Há, contudo, muitas pessoas com uma visão completamente nebulosa, que não entendem o que é Natal. E a gente celebra o Natal, a gente sabe a verdade que é anunciada, a gente sabe que não é uma mensagem passageira, mas tem muita gente que não entende a alegria que nós temos no coração. As pessoas olham a gente feliz, a gente compartilhando a mensagem, a gente se alegrando com a leitura dos textos, louvando com canções natalinas. Mas as pessoas não entendem, porque o conceito de alegria e de felicidade para elas é um conceito limitado. Para a gente que tem Cristo no coração, a gente sabe que todo dia é Natal. E não há morte para aqueles a quem o Filho habita o coração. O Filho nos habita o coração. Cristo é a luz da revelação e da salvação aos gentios, às nações, e é a glória também de Israel. Lucas era gentil, e é por isso que ele se apega tanto a esse aspecto de falar da abertura do Evangelho para os desgarrados também, porque o Evangelho é para todos, não é só para aqueles que vivem nos palácios, mas eles precisam ser alcançados. É para aqueles que são marginalizados também. E com certeza nós andamos pelas ruas por aí e a gente vê quantas pessoas vivem à margem da sociedade, completamente esquecidas. Aquelas pessoas também precisam ouvir do Evangelho. Aqueles que reconhecem a sua condição de pecado, se arrependem e confessam a Cristo, essas pessoas estão prontas para receber a Cristo no coração. Irmãos, quando a gente fala do Evangelho, a gente precisa entender isso como um grande privilégio, porque nos é dado esse privilégio de semear a palavra em alguns corações, para que o Espírito entre com um convencimento. E o sol da redenção brilha na plenitude de um menino. Na plenitude de um menino. E um menino prometido, que nos resgataria dos nossos delitos e da condenação eterna. É por isso que a gente precisa sempre refletir nesses textos. Nesse em especial aqui a gente vê a simplicidade de alguém que confiou. De alguém que confiou na promessa. Que creu em Deus. E ele viu naquela geração, na sua geração, a redenção na forma de um menino. Versículo 33. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Vamos imaginar a cara de José e Maria nesse instante? Simeão diz aos dois que Jesus provocaria quedas de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. O que um pai ou uma mãe vai dizer num momento como esse? É uma fala muito forte. E aqui a gente observa uma questão escatológica, porque aqueles que creem que aquele menino é o suficiente Salvador repousarão no Senhor. Mas aqueles que não creem que habita a divindade nele, que ele é a resposta para os nossos pecados, aquelas pessoas estão condenadas e vão passar a eternidade distante do Senhor. Nós precisamos reconhecer que esse discurso é uma quebra de paradigma para a mentalidade dos judeus, porque eles criam que o Messias prometido viria com um poder bélico, habitaria em palácios, reinaria e destruiria todo o poder do Império Romano.
Por quê? Porque ele se baseia no texto de Gênesis 3,15. Olha, vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ser supremo. Mas é uma mudança, uma quebra de paradigma. O grande líder não é um líder político, mas é um líder espiritual. É um líder que provoca mudança real de vida. E é muito, muito, muito interessante quando a gente observa principalmente a mensagem dirigida a Maria, quando ele diz que ela sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Aquele menino apresentado no templo vivia uma contagem regressiva até o dia da sua entrega em nosso favor. Uma entrega como uma morte muito humilhante, morte de cruz. Apenas aqueles casos mais tenebrosos iam para a cruz e Jesus foi crucificado. Aquilo atravessou, de fato, a alma de Maria. Mas Cristo, como um bom filho, cuidou dela também até os últimos momentos. Modelo perfeito de humanidade. Modelo perfeito de simplicidade. Quando a gente lê esse texto aqui de Lucas 2, a gente não pode pegar só o trecho de Simeão. O trecho de Simeão é fundamental para a gente entender o processo de confiança em Deus, porque aquele homem recebeu do próprio Espírito a mensagem de que ele veria a redenção com seus olhos. Mas a gente tem também o trecho da profetisa Ana, a partir do versículo 36, e ali a gente aprende um outro aspecto muito interessante. Diz assim, a partir do versículo 36, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo, era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. E vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Irmãos, nesse tempo já era muito difícil encontrar profetas. Uma mulher, então, que fosse profetisa, muito difícil. Só que Lucas registrou essa atitude de Ana. E aí a gente tem alguns elementos que a gente precisa parar e conversar um pouco. Primeiro que Ana, como o nome entrega, era uma mulher. Segundo, que ela era uma viúva. E terceiro ponto é que ela era uma idosa. Todas essas características jogavam contra a Ana, porque ela, por ser mulher, ela já era naturalmente marginalizada. Viúva, então, jogada para escanteio. E ainda idosa, vista como alguém improdutiva para aquela sociedade, já era uma esquecida praticamente. Mas essas características poderiam fazer com que ela fosse excluída, ou pelo menos não fosse vista naquela sociedade. Mas o mais interessante do texto, o mais importante do texto, é que ela temia a Deus. Ela nunca deixava o templo, ela nunca deixava de adorar o Senhor. Vivia em jejum e oração. E aqueles que vivem uma vida constante com o Senhor são privilegiados e podem contemplar o que o Senhor realiza. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes as pessoas não valorizam o que Deus faz na vida delas, mas tem muita gente que ora para poder ver aquilo que é realidade na sua vida. E a gente não agradece. Na oração do final da noite, a gente nem agradece a Deus por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. É por isso que nós somos privilegiados. Pela sua situação, Ana poderia ser ressentida, ela poderia ser frustrada, viver uma insatisfação, mas ela não permitiu que o seu coração se enchesse dessas coisas. Ela viveu uma vida devocional de entrega ao Senhor. Tanto Ana quanto Simeão fazem parte de um remanescente piedoso de judeus. Pessoas que criam em Deus. Pessoas que viviam uma vida aos pés do Senhor, apesar das circunstâncias. Apesar do legalismo.
que era a vitrine que eles tinham naquela época. Pessoas legalistas que viviam a palavra, viviam a religiosidade apenas como uma forma de cumprir o protocolo. E eles iam muito além do protocolo. Muito além do protocolo. Versículo 38, a partir do versículo 38, chegando já ao final aqui do nosso trecho. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Desculpe. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Ana louva ao Senhor e compartilha sobre aquela criança porque ela era a redenção. Corações piedosos vivenciam o Natal e a mensagem do menino que nos nasceu na prática. A gente sabe essa mensagem. Todos os anos nós ouvimos sobre ela. Nós lemos sobre, nós ouvimos sobre. A grande questão é que as pessoas lá fora precisam entender o motivo da nossa alegria. Precisam entender o real sentido da redenção. Nós devemos estar felizes e esperançosos porque isso abre portas para aqueles que não conhecem a Cristo. 1 Pedro 3,15 traz uma coisa muito interessante. O apóstolo Pedro diz o seguinte: e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Essa é a conexão ideal. Se nós sairmos aqui, formos parados por alguém na farmácia ou na padaria, né? O encontro de crentes em todo domingo depois de culto é padaria. Se alguém encontrar com você e perguntar por que você sorri, por que você está alegre, você está preparado, apto para explicar o motivo da sua alegria? Nós somos ensinados a estar. Nós devemos saber explicar. E é por isso que nós devemos ser alegres, buscar o sentido em prática do que é o Natal. Porque as pessoas lá fora acham que todos os evangélicos são iguais. Essa divisão denominacional faz sentido para a gente aqui, mas para eles lá todos são iguais. São todos farinha do mesmo saco. E é por isso que a gente não pode entender isso como algo tão simplista. Nós devemos ser conhecidos como aqueles que levam as Escrituras a sério, tendo consciência do nosso papel como cidadão. E eu já falei isso outras vezes, nós somos missionários dessa geração. O sangue das pessoas que não forem alcançadas pelo Evangelho recairá sobre nós, porque nós temos um papel. Nós temos um papel espiritual nisso. E se nós estivermos negligenciando, esse peso recairá sobre nós. Com Simeão, nós aprendemos sobre confiança e perseverança. Um homem que acreditou. Um homem que acreditou e os seus olhos viram a redenção. Uma palavra foi dada e ele permaneceu confiante. Quando nós abandonamos os propósitos de Deus, nós deixamos de contemplar o novo de Deus. E Deus tem coisas muito melhores e maiores do que aquilo que a gente mais deseja. Tem pessoas que querem ficar ricas, milionárias, tem gente que quer ter sucesso, tem gente que quer um bom casamento. Todas essas coisas são válidas, né? Claro, desde que essas coisas não ocupem o lugar de Deus no seu coração. Mas certamente o que Deus preparou para você e tem preparado para você é muito melhor do que isso. Porque só em Cristo todas as coisas valem a pena. Só em Cristo todas as coisas têm sentido. É por isso que Paulo traz lá em Colossenses 1, 16 a 18, que pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. E é por isso que em tudo só tem sentido em Cristo. Apenas aqueles que estão em Cristo conseguem se alegrar e viver a plenitude de uma vida com Deus. E é por isso que nós, aqui reunidos nesse domingo à noite, nos alegramos na plenitude de um bebê apresentado no templo, em que um homem e uma idosa se encheram de alegria, porque os seus olhos, seus falhos olhos, fracos olhos, viram a redenção. E nós devemos nos alegrar, porque eles tiveram essa experiência. Mas o grande amor e a redenção de Cristo nos alcançou também. E é por isso que nós devemos nos alegrar. Outro exemplo é a Ana, que a solidão e as dificuldades financeiras não impediram que ela desejasse sempre mais de Deus. Sempre uma vida aos pés de Deus. Ana era idosa, Ana era viúva, Ana era uma mulher, mas Ana era temente ao Senhor. Nós devemos ter isso em mente. Talvez você, nessa noite, esteja aqui e se admire com a determinação de Ana. E a gente tem algumas pessoas idosas aqui. Eu falo especificamente para vocês idosos, pessoas idosas. Talvez você tenha o seguinte pensamento: eu já cumpri o meu papel. Eu não posso agregar mais nada, eu não posso contribuir com a igreja, eu não posso fazer a diferença na cidade, pelo reino. Você pode sim. Todos nós, enquanto temos fôlego, enquanto nós respiramos, nós cumprimos um propósito. Nós estamos em uma cidade, meus irmãos, em que mais de 30% da população tem 60 anos ou mais. Nós temos a cidade com uma das longevidades mais altas do país. Se isso não é uma oportunidade que Deus nos dá, eu não sei o que é. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho também. E a gente faz muitas programações, a gente, Igreja de Cristo, tá? Não é só a primeira Igreja Batista de São Caetano. As igrejas fazem muita programação para crianças e precisam, porque é uma idade onde elas estão mais propensas a serem alcançadas pelo Evangelho. Mas os idosos também precisam ouvir de Cristo. E muitos idosos aqui e em outras igrejas são instrumentos, porque criam vínculos em várias atividades que fazem ao longo da semana. É por isso que a gente precisa entender também como igreja essa oportunidade que é dada por meio dos idosos para idosos. Enquanto houver a chance e o fôlego, o seu chamado continua existindo. E o texto bíblico finaliza dizendo que depois de toda a cerimônia, Maria, José e Jesus foram embora. Jesus cresceu com saúde e sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. E é muito lindo esse registro, porque, assim, nós pouco sabemos da infância de Jesus. Além desse caso, a gente tem a presença do menino Jesus, já maior, né, em meio aos doutores, ainda no capítulo 2 de Lucas. Mas o que a gente consegue compreender é que Cristo, ele aprendeu e viveu a sua humanidade em plenitude para nos ensinar como sermos humanos melhores, tementes a Deus, confiantes no Pai. Se você entrou aqui nessa noite e nunca ouviu essa história, talvez você pense, olha, é um relato muito legal, muito bonito, muito oportuno, afinal a gente está falando do Natal, a época em que a gente celebra o nascimento de Jesus, mas o que isso muda na minha vida? Deus quer redimir o seu coração. Deus quer redimir o coração daqueles que dão brecha para o seu evangelho. E hoje pode ser uma noite de mudança. A gente falou aqui, né, do texto de Romanos 10, 9,
Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você precisa se arrepender e confessar. Hoje é noite de mudança. Aqui, em outros lugares, o Evangelho tem sido compartilhado com vidas. O Natal ele não precisa ser só uma folha, uma data no seu calendário. O Natal, na vida daqueles alcançados por Cristo, ocorre todos os dias. É um Natal permanente. E é por isso que nós somos chamados a nos alegrar com essa habitação de Cristo em nossas vidas. Se você, por outro lado, já ouviu essa mensagem, mas está desanimado, a mensagem é clara. Não desistam, perseverem. Enquanto houver fôlego, há vida, há caminhada com Cristo. E talvez as circunstâncias tenham te desanimado, mas Deus pode renovar a esperança. Nessa noite, Deus pode renovar todas as coisas. A gente precisa ter consciência, meus irmãos, de que não é só o fato de um começo de um novo ano que vai fazer tudo ser diferente. As pessoas fazem as suas resoluções, criam lá os seus planos, tentam ter hábitos mais saudáveis, o que é muito legal, tentam desenvolver uma vida devocional. Conseguem nas primeiras semanas, mas depois, pela força própria, elas acabam desistindo. Aquilo que faz a diferença na vida do crente é Cristo. Se você está tentando caminhar pela sua própria força, isso não vai dar certo. Quem levou Simeão para o templo foi o Espírito. Foi uma ação de Deus. Quem deu a sensibilidade para Ana perceber e louvar a Deus, apesar da sua circunstância totalmente adversa, foi uma ação de Deus. E é por isso que nas nossas condições difíceis da atualidade, a gente pode tentar, na nossa própria força, ser um filho de Deus, tentar agradar a Deus. Mas a carne entrega a carne, meus irmãos. A gente precisa ser conduzido pelo Espírito. É pelo Espírito que a vida devocional acontece. É pelo Espírito que a gente consegue louvar e engrandecer a Deus e viver uma vida de fato aos pés dele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se foi nessas condições, creia que Deus pode fazer diferente. Deus pode te renovar. Se você não conhece a Cristo, que você seja profundamente incomodado para que essa noite você tenha um encontro com Ele. Que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. E a minha oração é para que você seja profundamente incomodado. Profundamente. Que você tenha repulsa pela sua condição pecaminosa. Como todos nós aqui tivemos já um dia quando fomos alcançados por Cristo. E se você já tem um encontro, mas você tem andado desanimado, que Deus possa te encher de esperança e fazer nova todas as coisas. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, o Senhor sabe, Pai, como tem andado o coração de cada um aqui, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito incomode o coração daqueles que ainda não Te conhecem, que possam declarar ainda nesta noite, Senhor, que se arrependem dos seus pecados e que reconhecem que Cristo é o único Senhor e Salvador, o único suficiente Senhor Salvador para as suas vidas, que essas pessoas possam ter os seus nomes escritos no livro da vida e possam começar uma nova realidade, Senhor, espiritual. Aqueles que têm andado desanimados, Senhor, aqueles que têm o coração entristecido por vários motivos, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor, que eles possam ver a beleza que há na comunhão da igreja, que possam ser acompanhados, Senhor, e possam crescer em sabedoria, humildade, Senhor, e também em comunhão. Abençoe, Senhor, esta igreja aqui em São Caetano e todas as igrejas que se unem em Teu nome, Pai, que sejamos fortalecidos no Teu amor. Essa é a minha oração, grato em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.